a nossa próxima convidada, mas antes, num pequeno enquadramento, dizer-vos que, como sabem, enfim, não estou a dizer nada de novo, não sei porque é que eu escrevo estes textos, que falar de cancro é falar de choque, rejeição, sofrimento, tantas vezes, inevitavelmente, a aceitação, falar de vida, de morte, falar de vitórias e derrotas, e quem sobrevive acaba por nunca apagar as memórias desses momentos, dessa luta tão desigual. Os sobreviventes de cancro costumam dizer que renasceram, que se tornaram pessoas diferentes, veem a vida com outros olhos, mas estaremos preparados para nos rirmos do cancro, para o reduzir à sua estupidez? Ou será que, mesmo depois da vitória, devemos respeitá-lo, nem que seja respeitar a ideia de que com o cancro não se brinca, tal como não se brinca com o sofrimento dos doentes e das suas famílias? Para este think tank, convidámos uma jovem que optou pela primeira opção, rir-se do cancro. Ela própria é uma sobrevivente de um linfoma não Hodgkin, que lhe foi diagnosticado com apenas 13 anos. Diz que o humor ajuda a ultrapassar ou a aliviar as dificuldades, sempre tendo em mente que o doente é o herói e a doença é o inimigo. Como em tudo há quem a aplauda, ela também sabe que há quem rejeite esta abordagem, mas, na verdade, ninguém lhe fica indiferente. Marine Antunes, na primeira pessoa neste Think Tank 2014. Bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. De facto, antes de começar, eu quero ressalvar aquilo que a Clara disse. Não é fácil falar de cancro com humor e eu não o faço de ânimo leve. Em primeiro lugar, só o faço porque tive cancro e sinto uma certa legitimidade para falar dele. E depois faço porque dizem que na guerra vale tudo e enquanto sobrevivente do cancro, eu utilizei todas as armas que estavam ao meu dispor e o humor é uma arma. Eu acredito piamente que é possível rir no caos e quando utilizamos o humor estamos a valorizar. Eu quando rio do meu cancro sinto-me superior a ele. E nesta luta tão desigual eu acho que é justo eu valorizar-me perante o meu cancro. Claro que nem toda a gente pensa assim, claro que há pessoas, e talvez aqui também na plateia, que acham de mau tom eu gozar com o cancro. Bem, eu não sou de intrigas, mas eu acho que é de mau tom o cancro querer matar-me, não é? Mas eu acho que isso é que é feio. Mas isso sou eu. E quando eu descobri que tinha cancro, tinha 13 anos, eu percebi que tinha problemas tão graves como ter o próprio cancro. Em primeiro lugar, percebi que não era fácil, nem era aceito ser uma doente bem disposta. Parece mal rir no hospital. E eu penso, se eu não posso rir na cama do hospital, onde é que é suposto eu rir? Não é? E temos esta coisa muito portuguesa de que não devemos gozar com tudo. E lá está, eu estou aqui porque não concordo com isso. E mesmo que não queiramos, quando nós vemos uma pessoa careca, com máscara, debilitada, a rir às gargalhadas, mesmo que não queiramos, há sempre uma vozinha que diz está-se a rir porque é da medicação. Está alterada. Ou então está-se a rir porque não sabe que se morre disto. Não é? Por isso é que se está a rir. E eu tinha 13 anos e brincava muito com o meu cancro. E depois percebi automaticamente uma coisa que aqui foi dita, que as pessoas não dizem a palavra cancro. E eu pensei, muito bem, então como é que é suposto eu lutar contra uma doença se eu não posso dizer o nome dela? As pessoas chamam tudo, não é? Como aqui já foi dito. É a doença prolongada, é a maleite, é o bicho mau, é o coiso. Ela tem aquele coiso mau. E eu vinha aqui para o think tank e vinha a pensar, se este drama de dizer a palavra cancro fosse igual para toda a gente, se ninguém dissesse a palavra cancro, se os próprios médicos não dissessem a palavra cancro, imaginem como seriam as nossas consultas. Imaginem que os médicos não tinham coragem de dizer a palavra cancro e diziam coiso. Como é que seriam as nossas consultas? Certamente constrangedoras, não é? Sr. João, tenho aqui os seus exames e, de facto, não engano, o senhor tem um coiso muito grande. Tem um coiso de 3 centímetros e está a crescer. Pronto, adiante. E depois há aquelas pessoas que ainda pioram o cancro, não é? Chamando de câncaro, já ouvi, e cancro. Depois há aquelas chicas espertas que falam com os R's, sabem? Que dizem cancro. Mas essas podem dizer tudo porque são parvas. E eu percebi que este dilema de dizer a palavra tinha mesmo de ser combatido. E este meu projeto de vida, de falar de cancro com humor e ter escrito o livro Cancro com Humor, eu lembro-me quando dei este título, que a primeira coisa que me disseram era não podes pôr no teu livro esta palavra tão feia porque vai assustar as pessoas e as pessoas automaticamente não vão querer ler. E pronto, eu fiz o contrário.
é um bocadinho mau feitio também aqui associado à situação. E eu tenho tido o privilégio de falar em nome dos doentes. Penso que aquilo que eu ambiciono é ser um bocadinho a voz dos doentes oncológicos. E como estamos aqui a falar também para médicos e com médicos, eu gostava muito, se me fosse possível, de dizer um bocadinho aquilo que nós gostamos e que não gostamos que aconteça. Pode ser, aqui nesta visão, numa visão informal. Uma coisa que nós detestamos, e sabemos que é normal e tão importante, mas detestamos, é sermos tratados como um caso estatístico, como um número, não é? Sermos tratados como mais um. Ficamos carentes, tornamos-nos pessoas carentes porque toda a gente tem necessidade de se sentir especial, correto? E depois, quando o doutor vem com aquela cara grave para me dar uma notícia má, não é? E vem-me dizer: Marina, você é um caso raro, eu estou tão carente que respondo normalmente assim: oh, doutor, sou lá um caso raro. Você diz isso a todas. Então agora, sou lá. Pronto. E depois é aquilo que eu vou pedindo é: sejam bem dispostos, falem connosco, não nos tratem como... Eu sei que tem que existir uma certa distância entre doente e médico, mas convenhamos, os senhores doutores já nos examinaram na cabeça aos pés, por isso acho que já ultrapassamos algumas barreiras da intimidade. Não digo vamos beber café juntos, mas podemos ali criar ali uma empatia. Mas não façam aquela coisa muito estranha, que é mandarem perguntas para o ar, a fingir que estão interessados na nossa vida, mas depois dão calinadas e mostram que não ouviram patavina do que nós dissemos. E isto aconteceu-me e foi rigorosamente assim, na altura. Porque sabem que eu ando nesta vida dos médicos há algum tempo. No início da consulta, então, a Marina trabalha, estuda. Não, já trabalho. É casada, solteira? Não, sou solteira. E no final da consulta, boa sorte para os seus exames e cumprimentos ao seu marido. Estamos doentes, mas não somos pagos. E depois, vou dizer um clichê, mas falem connosco de uma forma que nós conseguimos perceber. Porque às vezes acontece estarmos 20 minutos no consultório e saímos lá a dizer: eu não tenho a certeza, mas eu acho que o doutor estava a falar sobre mim. Porque não percebemos muito bem o que ali foi falado, não é? Para quê dizer e falar em vísceras? Toda a gente sabe que são entranhas. Vamos facilitar o processo aos doentes. E depois eu tenho que falar de um episódio típico que acontece a nós doentes oncológicos, que é isto também, eu tenho a certeza... Ui! Ia tropeçando em mim mesma, ia tropeçando no meu mau feitio. Eu tenho a certeza que isto acontece a muitos doentes oncológicos, estarmos 3 horas ou 4 à espera para sermos consultados, verdade? Não é? E depois, pronto, é normal, e depois, quando finalmente o nosso dia melhora e ouvimos uma voz vinda do céu, histérica e sem qualquer tipo de percepção, que diz: Marina Antunes, Gabinete 4! Tradução: Marina Antunes, Gabinete 4. E nós finalmente entramos para o consultório e vamos nos sentar e vamos ser consultados. O que é que acontece? Toca o telefone do doutor e espero só 5 minutinhos que eu vou lá fora resolver um problema. Meia hora sozinhos no consultório. Sem um médico, não é? Então, o que é que uma pessoa enfada-se? O que é que uma pessoa faz durante meia hora naquele consultório? Começa a achar graça aos brinquedozinhos que tem em cima da secretária, não é? Vê uma balança, vai-se pesar, 57 quilos, está variada. E depois faz o óbvio, e desculpem ser eu a dizer-vos isto, caros doutores, mas nós, doentes que estamos enfadados no consultório, medimos a tensão arterial a nós mesmos. Isto é perfeitamente normal. Ai, tão giro, não é? Vemos lá o aparelho e é fofinho, estamos à volta do braço, afu. Espera lá, está muito apertado. Tenho formiguei nos dedos. Já não sinto o braço, não é? Porque aquilo aperta. Pronto. Entretanto, estas são algumas coisas que nos vão acontecendo. Vou aqui à minha cábula. Outra coisa que para mim é muito importante, obviamente, nesta relação médico e doente, e lamento muito que na faculdade não haja uma cadeira de humor obrigatória, é de facto que os médicos e que o pessoal médico sejam divertidos. Isto, no meu caso, teve mesmo muito peso, porque eu lembro-me que eu tinha um enfermeiro extremamente divertido. Ele iluminava, de facto, por onde passava. Isto é mesmo importante, a tal carência que nós sentimos. E além de ser engraçado, era giro. Pronto, mas isto não me posso obrigar. Não vou dizer sejam giros, por favor, mas ajudava. E ele tinha muita graça, ele fazia-me rir, ele falava e eu ria-me toda. Tinha 14 anos, estava enfadado e precisava de viver um clichê, por isso, como devem calcular, apaixonei-me pelo meu enfermeiro. Bom, mas isto correu tudo muito bem, porque de facto, meus caros, quando o enfermeiro entrava para me colocar o tratamento da quimioterapia, eu não vomitava e só pensava: não lhe posso vomitar para os pés, não lhe posso. Não era sexy, não era de facto, e isto resultou. O humor é fundamental para mim.
De facto, esta relação nós não combatemos sozinhos, e a relação médico-doente é impressionante e fundamental, mas não é única. Lidar com os outros também faz parte do nosso karma, e posso-vos dizer que não é fácil lidar com os saudáveis. Talvez nós doentes tenhamos um bocadinho de inveja das pessoas que nunca tiveram doença nenhuma, nem uma gripe. Pronto. Mas não é fácil lidar com os outros. E nós também ninguém me ensinou como lidar com os outros, como lidar com as perguntas inconvenientes, e eu fui observando e aprendendo sozinha. E aquilo que nós doentes oncológicos mais detestamos é termos de repetir vezes e vezes e vezes sem conta. Se eu pudesse contabilizar as vezes que eu respondi a esta pergunta, então, Marino, como é que soubeste que tinhas cancro? E sempre que a pessoa fazia esta pergunta, eu já respondia com o meu ar enfadado e contava a história, já mal contada, que era: no dia 2 fui ao médico, entretanto o médico pediu-me umas análises, as análises vieram alteradas, quem se alterou fui eu, enfim. Isto, de facto, é muito cansativo. E eu sugiro uma coisa tão simples, e não sei porque é que não é posta em prática, que é: por favor, pessoas que visitam doentes oncológicos, venham em excursão. Juntem-se todos, às 3 da tarde, não apareçam para almoçar se não forem convidados, obviamente. Juntem-se todos, apareçam em excursão, não é? Em casa do doente oncológico, o doente oncológico sobe para cima do banco e diz assim: bem, pessoal, quem quiser anotar a nota, que eu só vou contar isto uma vez. No dia 2 fui ao médico, e a coisa desenrola-se de uma forma mais fácil. Mas nem tudo é mau nisto de estar doente, porque, de facto, como disse, vemos a vida de uma outra forma, e não é mesmo mentira, porque eu consegui ser mais insuportável do que sou agora. Não há só cancros raros, há também feitios raros, e o meu era muito complicado. Eu cheguei a estranhar não ser convidada para presidir este país, porque tinha resposta para tudo, e achava que sabia tudo. E o cancro, quando descobri que tinha cancro, foi uma maçada, porque naquele ano o cabelo comprido estava na moda e o meu foi-se. Isso logo enervou-me, mas de facto o cancro deu-me uma visão diferente do mundo. Passei realmente a valorizar aquilo que era importante, a valorizar muito o riso das minhas irmãs, a paz de espírito dos meus pais, o ir à escola, o estar com os amigos, e o cabelo caiu, e de facto não foi mesmo o mais importante. E isto tenho que dizer. Mas os saudáveis também fazem coisas interessantes, que é: oferecem presentes aos doentes oncológicos, o que eu acho maravilhoso, continuem, força. O triste é que, por termos cancro, as pessoas acham que nós só podemos receber 2 tipos de presentes: chinelos e pijamas. Vamos todos acabar com isto. E eu falo mais seriamente, porque isto é um assunto que me dói, que é: faça sol ou chuva, o pijama é sempre de flanela, também não entendo. O doente tem sempre frio. Tinha 13 anos, tenho 24, nunca mais comprei pijamas, tenho um rolo em casa, quem quiser. Agora são todos com corações e com ursinhos. Não me perguntem como é que eu arranjei namorado, mas não foi à noite, certeza absoluta. Não foi à noite. E como eu vos estava a dizer, as visitas são maravilhosas, mas às vezes temos aquela coisa de recebermos visitas indesejadas. Isto também acontece. E eu vivo numa aldeia e existe muito aquele fator de comunidade, o que é maravilhoso. O problema é beijar meia aldeia. As pessoas vinham-me visitar e nem sabiam quem eu era. Era filha do pai, que foi neta do... E apareciam lá, e eu então tinha uma arma que, graças a Deus, durou muito tempo, que era a minha máscara e qualquer coisa. Oi, colocava a máscara, não posso cumprimentar, por causa dos micróbios. Cada um faz o que pode, e eu fui fazendo. Não julguemos. E, de facto, os doentes oncológicos também não são não são todos boas pessoas. Isto também é uma coisa que eu costumo dizer, não é por se ter cancro que se torna santo, e às vezes as pessoas não aprendem à primeira nem à segunda e continuam a fazer aquilo que não deve ser feito. Também não entro por aí no sentido de nunca os doentes oncológicos são coitadinhos, e não gosto nada da expressão de está a morrer de cancro. Não, se está vivo, está a viver, está a sobreviver, está a lutar, e estas palavras para mim têm muita força. E como vos disse anteriormente, eu não faço isto ânimo de leve. E se fui doente oncológico, hoje também sou cuidadora, e aqui também foi falado. Também sou cuidadora e digo-vos, confesso, que ser cuidadora para mim é mais difícil do que ser doente oncológica. Porque quando a coisa acontece connosco, quando o coisa vem, nós achamos sempre que, ok, eu consigo lidar com isto porque eu sempre fui muito boa na apanhada e ninguém me apanhava, era a melhor. Quando acontece com os nossos amores é mais complicado e temos que ir ali buscar outro tipo de energias. O meu namorado tem cancro, tem um segundo cancro, e um cancro raro.
porque ele também é uma raridade de pessoa, obviamente, e as pessoas olham para nós e pensam, fogo, ela teve cancro, o rapaz está no seu segundo cancro, e não acreditam, mas eu juro que nós temos uma relação super saudável, damos-nos bem, damos-nos lindamente. E esta coisa do cancro tem muito que se lhe diga, temos apanhado muitos sustos, e recentemente apanhei um novo susto. Fui ao médico e o médico sugeriu que eu devia fazer uma biópsia porque tinha uma suspeita do melanoma. E eu pensei, eu não tenho tempo para isto. Outra vez, ele vem-me com aquela conversa de Marino, temos que conversar, que é quando... É a mesma coisa, quando os namorados dizem, amor, temos que conversar, a gente sabe que vem aí a geneira. É igual, Marino, temos que conversar. De facto, há aqui uma suspeita, a Marino pode ter um melanoma. Graças a Deus não tenho, passou foi só um susto, mas a minha resposta foi óbvia, e disse, senhor doutor, eu já tenho 3 cancros lá em casa, não posso falar de nenhum. Passa a outro e não o mesmo, porque somos boas pessoas, mas... Né? E eu gostava muito de vos ler aqui um bocadinho do meu livro, posso? Eu sei que esta pronúncia às vezes não ajuda, se eu estiver a falar muito depressa, mandem-me acalmar, que eu compreendo. Eu escrevi um livro de crónicas, um livro fino, de poucas páginas, exatamente para contrariar esta coisa do cancro ser um tema pesado. E é, claro que sim. E eu pensei, se eu quero falar disto de uma forma light, divertida, humana, então tem que ser um livro que seja fácil de ler, que seja a minha ambição, que seja a companhia dos doentes oncológicos e, porque não, a Liga distribuir os livros Cancro com Amor pelos hospitais. Acho que é uma excelente sugestão, digo eu, sem qualquer tipo, sem querer influenciar nada. Pô. Só, mandei para o ar. E escrevi uma carta ao cancro. Escrevi uma carta ao cancro que começa obrigadinho ao senhor cancro, porque acho que tem que haver respeito, e às vezes dizem que eu não tenho respeito pelo cancro. Tenho, senhor cancro. Senhor cancro, na altura em que estive doente, poderia ter feito uma carta de despedida, não é? Mas não fiz por variadas razões. Primeiro, porque não tinha absolutamente bens nenhuns a deixar, e quem lê uma carta de despedida tem sempre o desejo secreto de encontrar entre as folhas adorava que ficasses com o meu carro. Comigo nem carro, nem joias, nem casa, apenas uma herança de cabelos espalhados pelas almofadas. Pronto, foi por isso que eu não fiz. Segundo, porque acho mais útil falar contigo com o menor rancor possível, mesmo que te deteste por teres tirado tantas pessoas. Mas não é por detestar um inimigo que não se possa rir dele. E é isso que eu estou a fazer contigo, desculpa lá. Apesar das marcas que deixaste, meu sacana, eu sei reconhecer-te mérito. Obrigada por teres andado comigo, a sério. Ouvi dizer que andas com muita gente ao mesmo tempo, não sou ciumenta, mas acho mal que andes por aí a entrar em corpos alheios. E assim reconheço-te essa faceta de cabrãozinho. De qualquer forma... Desculpa, estava escrito. De qualquer forma, e os doentes oncológicos podem dizer o que quiserem. De qualquer forma, foi graças à tua fama de saltitão que eu pude conhecer extraordinárias e agradeço-te genuinamente por isso. Se não tivesse existido, o meu mundo continuaria repleto de futilidades e duvido que conversasse e conhecesse tantas pessoas interessantes e fortes. Graças a ti, deixei de testar hospitais, sempre que vou ao hospital fico aliviada por me analisarem e por sentir que continuo a ser vigiada e confesso, sabe bem ouvir o meu nome no altifalante da secretária e pedir que me dirija ao consultório médico Marina Touch, gabinete 4. Agradeço-te com verdade a forma como me ensinaste a olhar para os meus e a querê-los junto de mim. Sempre que chego a casa e os vejo, mesmo naqueles dias em que adorava ter descoberto que era adotada, ou que uma irmã minha tivesse emigrado por estarem tão insuportáveis, sinto uma gratidão imensa ao olhar-lhes na cara. Mesmo que sejam umas caras que apeteça esbofetear, continuam a ser aquelas que eu quero ver todos os dias. Obrigada por me teres tornado mais forte. Já não preciso partir o comprimido ao meio, e já não desejo que o mundo rebente quando estou com uma gripe, e é terrível estar constipada, e tornaste mais tolerante à dor, porque acho sempre que esta não deverá ser pior que a anterior. Deixei também de rogar pragas à cabeleireira, porque cortou uma extensão enorme de cabelo quando só lhe pedi para cortar as pontinhas, porque isso não interessa, ele vai crescer na mesma. Obrigada por teres fortalecido a minha fé nos homens. Bem sabemos que há por aí muita gente que sabe a azedo, que faz comichão e que justifica o porquê do Noé ter posto na arca mais animais que homens. Mas é nestas alturas que as pessoas se tornam melhores, mesmo aquelas em que antes não apostávamos uma couve-flor gratinada. Cancrozinho, sei que querias vir só chatear e desconfortar, mas a tua missão foi abortada. Nós, carequinhas, mesmo que aparentemente não saiamos vencedores, nunca somos o inimigo que devas desvalorizar. Fazemos-te peito, mesmo quando cresces no nosso peito. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.